pessoal, aqui quem fala é a Ju do canal JNY Crochê. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o passo a passo desse tapete de crochê. Esse tapete é super bacana, não só porque ele é feito com o espesso da Eurohome, então é feito com um barbante super grosso, que deixa a nossa peça aqui bem diferente, o rendimento é muito maior, a gente faz essa peça aqui bem rapidinho e com poucas carreirinhas. E além disso também, a peça ganha uma espessura muito boa, a gente fica aqui com um trabalho bem grosso, então para tapete eu particularmente acho uma ótima pedida aí, porque fica realmente bem fofinha a peça e além disso também, se você for colocar no banheiro, por exemplo, vai absorver bem a água. Mas, como eu disse, essa peça é super bacana, não só pelo fio que a gente vai utilizar na aula de hoje, mas também pelo modelo desse tapete, porque ele é bem simples de confeccionar. A gente tem aqui esse formato de um quadradinho da vovó, então é super bacana para quem é iniciante. Na verdade, não é em formato de quadradinho, tá? É mais ou menos aí a técnica do quadradinho, só que tem esse formato retangular, porque afinal é um tapete retangular, tá? Então, a gente vai usar a técnica do quadradinho, mas fazendo aqui esse formato diferenciado, né? Não é um quadrado, é um retângulo. E se você ainda não sabe fazer isso, você pode aprender comigo na aula de hoje. Então, essa aula tá bem completa, bem recheada. Espero que vocês gostem. Se você está gostando, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo o que eu posto aqui e também me segue lá nas redes sociais. Também tem muita coisa que eu compartilho com vocês por lá também. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo a laçada inicial. E um cordão com 15 correntinhas iniciais. Terminando aqui as nossas 15 correntes iniciais, a gente vai fazer mais 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e mais uma correntinha de espaçamento. E aí vou aqui voltar na 7ª corrente a contar da agulha, então eu conto a partir daqui da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, nessa 7ª correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Na próxima corrente de base, a gente faz novamente um ponto alto. Na próxima corrente de base, novamente um ponto alto. E assim a gente vai ter ficado aqui com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer então uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima eu vou fazer novamente esse grupinho de 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base, em cada correntinha de base. Terminei aqui meu segundo grupinho de 3 pontos altos, vou fazer isso mais uma vez. Faço uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima eu começo aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiquei com mais um grupinho. Vou então fazer uma correntinha, pulo uma corrente de base e na próxima, que vai ser aqui a nossa última corrente de base, a gente faz um ponto alto. Aqui, então, a gente chegou ao fim dessa primeira carreirinha. Agora, a gente vai começar a fazer aqui a nossa próxima carreirinha, passando aqui com um ponto baixíssimo para esse espaço onde a gente tem aqui o fim da nossa carreira. Então, vai ficar aqui para dentro desse espacinho. Então, a gente entra aqui com a agulha e faz um ponto baixíssimo.
Aqui a gente vai começar a próxima carreira, trabalhando esse pontinho alto, esse último pontinho alto que a gente fez nessa primeira carreira, trabalhando ele lateralmente, vai trabalhar os pontos aqui pegando ponto pelo meio. Aqui a gente vai fazer 2 pontos altos, que contando com as 3 correntes que a gente já trabalhou aqui, vai ficar um total de 3 pontos altos. Vou então fazer 2 correntinhas. Venho aqui nesse mesmo espacinho de base e vou fazer 3 pontos altos novamente. Terminando esses 3 pontos altos, a gente vai fazer uma correntinha. Venho aqui nesse próximo espaço de uma corrente de base e vou trabalhar esse grupinho com 3 pontos altos. A gente já tá aqui com aquela carreirinha que a gente trabalhou, aquela primeira carreira, de cabeça para baixo, tá? Então, a gente foi trabalhando e virando aqui a nossa carreirinha, olha só. Aqui a carreirinha normal, né, em pé, que a gente do jeitinho que a gente trabalhou, e aqui a gente veio trabalhando ela desse jeito, tá ok? E aí, vou continuar trabalhando aqui assim, fazendo um grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, venho no próximo espaço de base, e vou fazer novamente esse grupinho de 3 pontos altos em cima dessa correntinha de base. Vou então aqui fazer uma corrente, venho nesse último espacinho aqui de base e vou fazer 3 pontos altos. E aí, terminando aqui esses 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, venho aqui no mesmo espacinho de base e vou colocar mais 3 pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas e 3 pontos altos ainda no mesmo espaço. Ficamos aqui, então, com 3 grupinhos de 3 pontos altos, aqui nesse último espacinho de base, e 2 espacinhos de 2 correntinhas cada um. Vou, então, fazer uma correntinha e agora eu vou trabalhando aqui na parte de cima daquela primeira carreirinha que a gente trabalhou. E aí, vou fazer sempre uma correntinha, venho no próximo espaço e faço o grupinho de 3 pontos altos, do mesmo jeito que a gente trabalhou na parte de baixo aqui dessa carreira. Faço, então, uma correntinha, venho no próximo espaço e vou trabalhar novamente os 3 pontos altos. Vou fazer, então, uma correntinha e venho nesse último espacinho aqui de base, que é onde a gente começou a trabalhar a nossa carreira, e vou fazer 3 pontos altos. E aí, aqui no final, a gente teria que fazer 2 correntinhas e fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. Mas a gente não vai fazer isso porque eu quero começar a minha próxima carreira aqui, a partir desse pontinho aqui, tá? Então, se a gente fizesse isso, a gente ia ter que começar aqui do outro ponto. Então, para resolver isso, a gente vai fazer aqui um ponto alto, pegando em cima aqui do primeiro ponto de base, tá ok? Fiz aqui o meu pontinho alto, aí a carreira já tá fechada. Lembrando que eu fiz aqui em cima do ponto alto, tá? Na verdade, aquela terceira correntinha do início da nossa carreira, tá? E aí, ele vai ficar assim, formando esse espacinho aqui desse lado também, tá ok? E aí, vamos começar, então, a próxima carreira. A gente já tem aqui a nossa primeira carreira circular finalizada. E aí, vou começar aqui a próxima carreira com 3 correntinhas, para já servir aqui como nosso primeiro ponto alto.
e mais 2 pontos altos. Fiquei com meu grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e esse grupinho de 3 pontos altos novamente nesse mesmo espaço. Desse jeito, a gente vai ficar com o nosso leque aqui do cantinho. Então, leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer, então, uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base, que é o nosso próximo cantinho, e vou fazer a mesma coisa, o mesmo leque, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Terminando aqui de fazer esses 2 leques aqui do cantinho, a gente vai trabalhar a lateral, que vai ser feita sempre assim, com uma correntinha. Venho no próximo espacinho de base e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Terminei o bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha, venho no próximo espacinho de base e faço novamente esse bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a volta até o fim da carreira, fazendo a nossa carreira em circular, tá? Todas as nossas carreiras, a partir da última carreirinha, né? Essa primeira carreira em circular, essa aqui já tá sendo a segunda carreira em circular, e todas as nossas próximas carreiras vão ser sempre assim, em circular. A gente contorna aqui toda essa parte central. E aí, a gente vai fazer essa carreira sempre assim, esse vai ser o passo a passo. Aqui nos cantinhos, a gente trabalha um leque em cada cantinho e separa com uma correntinha um leque e outro. Na parte da lateral, uma correntinha e um bloquinho, uma correntinha e um bloquinho em cada espacinho de base, sempre separados por uma correntinha, até chegar no próximo canto, onde a gente vai fazer um leque em cada cantinho, separado por uma correntinha, e aí vem trabalhando a outra parte aqui da lateral, fazendo desse mesmo jeito que a gente trabalhou essa primeira. Sempre uma correntinha e um bloquinho, de 3 pontos altos no espaço de uma corrente de base. Uma correntinha e um bloquinho, e assim até o fim da carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho que a gente trabalhou, nessa terceira correntinha aqui. E assim a gente finaliza, a gente fecha aqui a nossa segunda carreira em circular. Agora a gente vai começar a fazer a próxima carreira. Para fazer a próxima carreira, a gente vai ter que chegar aqui nesse espacinho do cantinho, do leque de base. Então, eu venho trabalhando aqui pontos baixíssimos até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, vou começar aqui a próxima carreira, fazendo 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E mais 2 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui de base, para formar o nosso leque aqui do canto. Terminando aqui esse leque do cantinho, a gente tem aqui a nossa lateral aumentando aqui nessa parte também. E aí, a gente tem esse espacinho aqui de base. Então, a gente vai fazer uma correntinha, venho nesse próximo espacinho e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço, então, uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho de base, que vai ser aqui já o nosso próximo cantinho, e vou fazer o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Terminei aqui, então, o meu segundo cantinho, terminei aqui meu leque. E aí, agora, a gente vai ter aqui a nossa lateral, novamente, onde a gente vai fazer
a mesma coisa que a gente trabalhou aqui, nessa primeira lateral. Uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos no espaço, uma correntinha, e aí, como a gente tem mais espacinhos aqui, a gente vai preenchendo sempre desse jeito, com uma corrente e um bloquinho. Terminou o bloquinho, vai fazer novamente uma correntinha e um bloquinho no próximo espacinho. E assim a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a nossa carreira desse jeito. Colocando sempre um bloquinho em cada espacinho de base, separados sempre por uma correntinha aqui nas laterais. Nessas 4 laterais que a gente tem aqui, a gente vai fazer isso. E aí, nos 4 cantos da nossa peça, em cima aqui dos leques da carreira anterior, a gente vai ter sempre leque em cima de leque, leque sobre leque. Então, um leque sempre de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos em cima dos leques que a gente tem na carreirinha anterior. E aí, onde a gente tem esse espacinho de uma corrente de base, a gente faz sempre esse bloquinho de 3 pontos altos, separado sempre por uma correntinha. Então, eu vou fazer isso a volta inteira aqui, até o fim da carreira. E aí, depois que eu terminar essa carreira, eu vou continuar trabalhando sempre desse mesmo jeito aqui, tá? Fazendo sempre leque em cima de leque nos cantos da peça e nas laterais, em todas as laterais da nossa peça, a gente vai ter sempre uma correntinha e um bloquinho no espaço, uma correntinha e um bloquinho no espacinho de uma corrente da carreira anterior. Eu vou trabalhando assim, então, até conseguir aqui a medida que eu quero pro meu... No caso, eu tô fazendo um tapete, né? Então, eu vou continuar trabalhando aqui as minhas carreiras até ficar com 40 centímetros de largura. E aí, você vai continuar trabalhando também até conseguir o tamanho que você quer pro seu tapete. Se você quer com a largurinha maior, você pode fazer mais carreiras. Mas eu já volto para mostrar a vocês com quantas carreiras a gente vai precisar fazer aqui a nossa peça para ela ficar na medida certinha de um tapete, né? Com 40 centímetros de largura. Aqui, então, pessoal, eu já terminei de fazer aqui a base do meu tapete. Vou só fazer agora mais 2 carreirinhas de acabamento. E aí eu voltei para ensinar vocês como a gente vai fazer isso. E aí, só para dar aqui a dica de quantas carreiras vocês vão precisar fazer, eu fiz aqui com vocês a primeira carreira, aquela carreirinha reta, onde a gente fez aqui a parte central, a base do nosso tapete. E aí comecei as carreiras circulares. Fiz aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira, tá ok? Então, foi aquela basezinha, aquela primeira carreira e 7 carreirinhas circulares, tá bom? E aí, terminando essas 7 carreirinhas aqui, a gente já vai começar a fazer a parte aqui de acabamento do tapete, deixando um detalhezinho bem bacana na peça. E aí, para fazer essa próxima carreira, a gente vai começar aqui com as 3 correntes, para servir aqui como primeiro ponto alto. Vou começar a partir aqui do ponto onde eu terminei a minha carreira mesmo, tá? Vai ficar aqui ponto alto em cima de ponto alto. Porque nessa carreira a gente vai colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base em todas as laterais. E no espaço aqui do leque de base, em cada cantinho, a gente vai fazer 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos. E aí, terminei aqui o cantinho, eu vou voltar a trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto de base. E aí, isso vai valer tanto aqui para os pontos altos,
de base. Então, a gente fez aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto do leque de base. No espaço do lequezinho de base, aquelas correntinhas do cantinho, a gente vai trabalhar isso em todos os cantos da nossa carreira, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, aqui, volto a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, inclusive aqui das correntinhas. Então, vai ficar 3 pontos altos em cima dos bloquinhos de 3 pontos altos e aqui também no leque do canto. E no espaço de uma corrente também um ponto alto. Então, aqui a gente tem, ó, o nosso bloquinho de 3 pontos altos, e eu vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E um ponto alto também quando a gente tiver uma correntinha de base. Vai ficar desse jeito. Então, a nossa carreira vai ficar assim, toda fechadinha, tá? Um ponto alto em cima de cada ponto de base, inclusive aqui nas correntinhas. E aí, no cantinho, só deixando bem claro para vocês que vai ser sempre aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá? Aqui nesse cantinho e em todos os outros cantos aqui da nossa peça. Sempre aqui no nosso lequezinho de base, tá bom? E aí, vou fazer aqui, então, pessoal, essa carreirinha toda fechada aqui, com um ponto alto em cima de cada ponto de base e esse lequezinho aqui no canto. E aí, terminando, eu volto pra gente continuar com o nosso passo a passo. Chegando aqui, pessoal, ao fim da carreira, a gente vai prender aqui o ponto baixíssimo. Já finalizamos essa carreirinha aqui, a primeira carreirinha do nosso acabamento. E se você quiser deixar a sua peça assim, você pode, tá? Já fica um acabamento bem bacana. Se você tá fazendo junto comigo, você dá uma olhadinha aí que você vai ver que fica um acabamento bem legal pra peça. Pra homem, né? No caso, quem é homem tá fazendo, ou se você tá fazendo pro seu esposo, né? Pra colocar de repente no pé da cama, no lado dele, ou então na porta do escritório, alguma coisa assim. Esse acabamento já fica bem legal, tá? E aí, eu vou ensinar agora também mais uma carreirinha, que é um acabamento um pouco mais delicado. Também dá pra usar pra homem, tá? Principalmente se você fizer assim numa cor mais neutra, mais masculina. Mas você pode escolher como você vai deixar, tá? Se você vai deixar assim, desse jeitinho, com esse acabamento aqui todo em ponto alto, ou se você vai fazer mais essa carreirinha que eu vou ensinar agora pra vocês. E aí, pra gente fazer essa nossa segunda carreirinha aqui de acabamento, a gente pode fazer de 2 formas, tá? São, então, aí 3 opções pra você fazer o teu tapete, tá? 3 opções de acabamento. Deixar assim, fazer uma carreira agora com ponto baixo, ou fazer uma carreira com ponto caranguejo. Ponto baixo, a gente já sabe que é só fazer uma correntinha e seguir trabalhando os pontos baixos normalmente, um em cada ponto de base. E aí, aqui no cantinho, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E aí, continua trabalhando com um ponto baixo em cima de cada ponto de base, até chegar no próximo cantinho. Essa aqui é uma opção de acabamento que a gente tem para nossa peça, fica bem legal. A segunda opção que eu vou deixar para vocês, na verdade a terceira, né, porque a primeira é deixar só com ponto alto, a segunda fazer os pontos baixos, e a terceira opção é fazer um ponto caranguejo em volta aqui de toda a carreira. E aí, como se faz isso, Ju? Bom, a gente começa com uma correntinha, do mesmo jeito do ponto baixo, e em vez de a gente andar com ponto baixo para o sentido normal, a gente vai andar para o sentido contrário. Então, a gente faz aqui uma correntinha, volta com a agulha no ponto anterior,
e vai fazer aqui o ponto baixo normalmente. Puxa o fio, vai ficar com as duas laçadinhas na agulha, tira as duas de uma vez. Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Vou fazer um ponto em cima de cada ponto de base. Então, eu volto no pontinho anterior, puxo o fio, fico com as duas laçadas, tiro as duas de uma vez. E assim, eu vou continuando o meu trabalho, fazendo aqui toda a carreira. Quando eu chegar no cantinho, eu volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer. Aqui, então, pessoal, já cheguei aqui no meu cantinho. E aí, aqui no canto, a gente vai fazer 2 pontos. A gente faz um. E aí, terminou aqui de fazer um, vai entrar no mesmo espaço e fazer mais um. Depois, é só voltar a trabalhar com um ponto em cima de cada ponto de base. Um ponto caranguejo em cima de cada pontinho de base, até chegar no próximo canto, onde a gente vai fazer desse mesmo jeitinho aqui, tá? No próximo cantinho, espacinho de 2 correntes de base, faz 2 pontos caranguejo. E aí, depois é só voltar a trabalhar um ponto em cima de cada ponto de base. E aí, vai ficar esse trabalhado aqui, fica bem legal. Vou terminar aqui, então, toda a volta até o fim da carreira e já volto para mostrar a vocês como ficou. Aqui, então, pessoal, já terminei de fazer toda a minha carreira, já tô aqui no finalzinho. E, no caso de você ter feito aí também o teu acabamento com ponto caranguejo, a gente vai ter aqui, ao fim da carreira, o ponto caranguejo, o último ponto aqui, no último ponto de base, e o próximo ponto já é o início da nossa carreira, já é aquela correntinha que a gente fez para iniciar aqui os pontos caranguejo. E aí, se você estiver fazendo desse jeitinho aqui, a gente vai fazer, depois desse último ponto, mais um pontinho, tá? Passando aqui por cima, né? Basicamente por cima daquela corrente, tá? A gente vai desconsiderar aquela corrente inicial. E aí, eu venho aqui, nesse próximo ponto, faço aqui mais um pontinho caranguejo. E agora sim, eu vou finalizar minha carreira. Eu venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, né? Como se fosse um ponto baixíssimo, só que ao contrário. Então, eu venho aqui, entro no ponto, puxo o fio e aí já posso cortar, tá? Posso cortar o fio e puxo aqui por dentro, direto dessa laçadinha. E aí, vou tirar tudo. Levo esse fiozinho aqui pra trás da peça, por esse espacinho aqui mesmo. E assim, a gente já tem aqui o acabamento da parte da frente prontinho. Desse jeito, a gente tem esse acabamento bem bonito, fica aqui bem legal. Olha só, a gente não tem a marca aqui do fim, né, da carreira. Fica bem feitinho. E aí, aqui atrás, a gente vai terminar de arrematar esse fio. Como a gente fez o ponto baixíssimo aqui, que foi ao contrário, por conta do ponto caranguejo, mas não deixa de ser um ponto baixíssimo, a gente já tem aqui o nozinho, tá? Então, esse fio já tá preso, ele não vai se soltar daqui. Mas, se você quiser, você pode fazer também um nozinho aqui atrás. E aí, é só dividir o fio ao meio. Então, a gente divide aqui mais ou menos ao meio. E aí, passa ele por um pontinho. Passa a metade dele por um ponto. E com a outra metade, a gente faz aqui um nozinho. Não vou dar 2, porque, como eu disse, não tem necessidade, porque já tá preso o fio. E se a gente der 2, vai ficar um relevo, tá? Se você quiser deixar bem reforçado, você pode dividir essas duas partezinhas aqui em 2 novamente, cada pedacinho divide em 2 novamente, e aí sim faz um nozinho, porque aí vai ficar mais
mais fininho, tá? O fio. E aí já vai esconder melhor. E aí, pra terminar de arrematar, a gente pode usar uma agulha de numeração menor ou pode usar a agulha de tapeçaria, que é essa agulhinha aqui. Eu prefiro a agulha de tapeçaria porque eu acho que ela passa melhor, tá? A gente faz como se fosse mesmo uma costura e a agulha vai passando melhor pelos pontos. E aí, é só terminar de esconder. A gente passa aqui o fio. E aí, terminou de esconder, vou até passar por mais pontos aqui. Terminando de esconder, se sobrar ainda alguma coisa depois, é só cortar o excesso. Então, pessoal, esse foi o nosso tapete. Ficou muito bonito, eu gostei muito do resultado dessa peça. E espero que vocês tenham gostado aí também. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve porque tem muita coisa bacana já postada e também muita coisa que eu ainda tenho para compartilhar com vocês. Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!